Então, o que dizia esse teorema? Dizia que, dados dois inteiros A e B, o MDC de A e B vai ser o mesmo MDC, o mesmo que o MDC de B e R, sendo que R é o resto obtido a partir da divisão com o resto, ou divisão euclidiana. E a demonstração estava aqui. Então, a demonstração, só lembrar dela. Suponha que D é o máximo divisor comum de A e B. Vamos mostrar que esse D, que é o MDC de A e B, é o máximo divisor comum de B e R. É isso que queremos provar. Bom, de fato, primeiro, como D é máximo divisor comum de A e B, então D é um divisor comum de A e B, portanto, D divide A e D divide B. Então, pela proposição 1, que é aquela proposição do capítulo anterior, D divide qualquer combinação linear entendida como um múltiplo de A somado com um múltiplo de B. Se D divide A, a proposição 1 dizia assim: se D divide A e D divide B, então D divide a soma de um múltiplo de A, vou escrever MA, mais um múltiplo de B, ou seja, D vai dividir a qualquer múltiplo de A somado com um múltiplo de B. Portanto, neste caso aqui, D divide A menos BQ. A, aqui, esta parte daqui, A é múltiplo de A e BQ é múltiplo de B. E então estamos menos BQ é múltiplo de B, então D divide a menos BQ, só que A menos BQ é o resto da divisão euclidiana. Portanto, D divide R, D divide B, então D é divisor comum de B e R. Aí não acabou. Com isso ficou provado que o MDC de A e B é um divisor comum de B e R. Agora queremos ver que é o máximo divisor comum. Como? Usando a definição de máximo divisor comum. Seja de linha um inteiro que é divisor, que temos que provar que qualquer divisor comum de B e R divide a D. Com isso provamos que D é o máximo divisor comum de B e R. Bom, de linha, seja de linha um divisor comum de B e R. Então, pela proposição 1, de linha divide a um múltiplo de B, que seria BQ, aqui, e um múltiplo de R, que seria ele mesmo, R. Então, só que B, que quer dizer isso? Que de linha divide A. Porque BQ mais R é A. Está aqui. Então, acontece que de linha divide a R, de linha divide a B e também divide A. Ou seja, de linha divisor comum de A e B. Se de linha divisor comum de A e B, então tem que dividir o máximo divisor comum de A e B, que é D. E com isso ficaria provado que de linha divide D, portanto, D é o máximo divisor comum de B e R. Então, esse teorema que é muito importante para todo isto que veio a continuação, que está aqui resumido o teorema. O máximo divisor comum do dividendo e do divisor é, lembrando, A dividido B, A é o dividendo, B é o divisor, que, neste caso, que é isso, que é o quociente, e R o resto. Então, o máximo divisor comum de A e B é o mesmo que do divisor e o resto, que seria B e R. Aí, bom, aí fica um pouco estranho assim, mas é isso. Então, é isso que se usa no algoritmo de Euclides. E que acontece? Que os restos, aplicando sucessivas vezes isto,
os gestos vão diminuindo. E numa hora o gesto dá zero, porque um gesto sempre vai ser menor estritamente do que o anterior. É isto que está aqui. Começamos com A e B, e o resto dá R1. A continuação, então, MDC de A e B, MDC de A e B, seria MDC de B e R1. E, então, o que fazemos agora? Fazemos a divisão euclidiana de B e R1. E obtemos o que está aqui, a segunda igualdade. E também, pelo teorema anterior, teríamos que MDC de B R1 é igual a MDC de R1 R2. Só que os gestos, R1 é o primeiro gesto, R2 é estritamente menor que R1, R3 vai ser estritamente menor que R2, os gestos são números maiores ou iguais a zero, perdão. Então, numa hora, esse gesto vai dar zero, e aí finaliza o processo. Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo, que seria o algoritmo de este aqui. Bom, eu tenho exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Bom, eu fiz vários na passada aula. Podemos ver, por exemplo, este aqui. Quem seria o MDC de 415? Vou colocar outra cor para MDC de 415 e 234. Então, sabemos que o MDC de 415 e 234 vai ser o mesmo que o de 234 e 181. Então, fazemos a divisão euclidiana com 234 e 181, e o resto agora é 53. E o resto, cada resto vai ser sempre menor do que o anterior, porque na divisão euclidiana o resto é menor que o divisor. Então, aí continuamos o processo e chega uma hora que chegamos aqui, 9 dividido para 4 vai dar resto 1. Continuamos, 4 dividido para 1 é divisão exata e o resto é 0. Aí não tem mais que fazer, porque se o MDC de, vou escrever aqui do lado, então, MDC de 415 e 234 seria o mesmo que o MDC de 234 e 181. Aí continua, igual MDC de 181 e 53. Aí continua, igual MDC de 53 e 22. Igual MDC de 22 e 9. Igual MDC de 9 e 4. 9 e 4. Igual MDC de 4 e 1. 4 e 1. E igual MDC de 1 e 0. MDC
de 1 e 0, que é 1. E, claro, não podemos continuar, porque 1 não podemos dividir 1 com 0. Até aí, podíamos fazer a divisão do divisor e o resto. Por exemplo, este com este foi dividido aqui, este com este foi dividido aqui, mas quando chegamos ao resto 0, não temos mais nada a fazer. E então, quem seria o MDC neste caso? Seria o último resto não nulo, que deu 1. Está aí. Bom, então, o que mais? Voltando aqui. Então, o MDC, a existência do MDC fica provada graças a esse algoritmo que garante a existência do MDC de dois números, e a unicidade está aqui, a demonstração que já vimos. Que mais? Então, aqui temos outro resultado importante, e é o seguinte, que o MDC de dois números pode ser escrito como um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Ou seja, o MDC de dois números pode ser escrito como a soma de um múltiplo do primeiro com um múltiplo do segundo. E é por isso que qualquer outro divisor comum sempre divide ao MDC. Na própria definição do MDC está uma das condições que estão na definição é que qualquer outro divisor divide ao MDC. E isso, claro, quando você vê a definição, poderiam pensar, mas será que outro divisor, não haveria outro divisor que não divide ao MDC? Seria um questionamento natural. Mas, na verdade, não tem nenhum divisor comum de A e B que não divida ao MDC, porque, justamente como consequência deste teorema. Então, qualquer divisor comum de A e B, vamos supor D' divide A e D' divide B. Então, como D' divide A, D' divide RA também. E D' divide B implica também que D' divide SB. Então, D' divide... Bom, também lembrem que tem a proposição 1, que diz que se um número divide a dois números, então divide a soma de um múltiplo do primeiro com um múltiplo do segundo, ou seja, que é imediato. Esta implicação seria imediata. D' divide RA mais SB. Só que RA mais SB é o máximo divisor comum. Então, este teorema... Outra coisa, estes números R e S, aqui, não são únicos. Há várias possibilidades, mas o MDC sempre pode ser escrito como combinação, como soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B. E uma solução sempre é obtida usando o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides sempre vai proporcionar uma solução, mas existem mais soluções, mais valores de R e S. Ou seja, existem mais. No entanto, usando o algoritmo de Euclides, conseguimos uma solução com certeza, que é o que fizemos aqui na passada aula. Aqui, por exemplo, aqui. Vimos que o MDC de 24 e 14 é 2. E usando o algoritmo aqui, este algoritmo aqui, podemos encontrar essa solução de esse R e esse S do teorema de Bezout. Então, só para lembrar, era assim.
começamos aqui na última. Eu vou fazer de novo aqui, porque aqui eu fiz um pouco desorganizado, vou fazer de novo. Deu certo, mas eu segui me enrolei um pouquinho aqui, vou fazer de novo. Então seria assim. Vocês começam pela última aqui. Então 2 é 10 menos 2 vezes 4. Bom, o 4 está aqui, na seguinte equação. Então, 4 vai ser 14 menos 10. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 4. Só que 4 é 14 menos 10. 14 menos 1 vezes 10 é 10. Então, 14 menos 10. E fica 10 menos 2 vezes 14 mais 2 vezes 10. E fica 10 mais 2 vezes 10 seria 3 vezes 10. Só que vou escrever ao contrário. Vou escrever menos 2 vezes 14 mais 3 vezes 10. Assim. E agora? Agora, esse 10 está aqui, na primeira equação. O 14 é do nosso interesse, que seria um dos números, temos que o 2 é o máximo divisor comum de 24 e 14. Mas e o 10? Então, o 10, vamos agora para a primeira equação. 10 é 24 menos 14. Então, igual, vou apagar aqui. Então, agora seria menos 2 vezes 14 mais 3 vezes 10. Só que 10 é 24 menos 14. Então fica menos 2 vezes 14 mais 3 vezes 24 menos 3 vezes 14. E, finalmente, 2, que é o MDC, vai ser igual a quê? A 3 vezes 24 menos 5 vezes 14. Então, conseguimos escrever o MDC como combinação linear de 24 e 14, ou seja, conseguimos mostrar que 2 pode ser escrito como soma de um múltiplo de 24 com um múltiplo de 14. É a única? Não, tem mais, mas essa seria a que podemos obter usando o algoritmo de Euclides, que está aqui. Bom, voltando aqui. Então, este o que eu fiz agora é esse aí. Mas há outra, podem ver aqui outras soluções. Eu consegui 3 e menos 5. Aqui, eu consegui R 3 e S menos 5. Mas há outras soluções. 10 menos 17, menos 4, 7. Bom, portanto, esse R e S não são únicos. O algoritmo é um método para encontrar esses dois números. Esse algoritmo de Euclides vai dar esses dois números, pelo menos dá um par de números R e S que satisfazem essa equação. Bom, uma pergunta natural é: vale a recíproca desse teorema? Isto é, se D é um número que é soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B, isso implica que D é o máximo divisor comum de A e B? E a resposta é não. Não implica nisso. Só um momentinho. Pronto.
Então, aqui coloco um exemplo. 8 é combinação linear de 6 e 10, mas 8 não é o máximo divisor comum de 6 e 10. O máximo divisor comum de 6 e 10 é 2. No entanto, a recíproca é válida somente quando, neste caso, num caso particular, em que a soma dada é igual a 1, ou seja, se a soma do múltiplo de A com o múltiplo de B dá 1, aí sim, nesse caso, 1 seria o MDC. 1, só nesse caso, que está aqui a proposição, se se um múltiplo de A somado com um múltiplo de B dá 1, então 1 seria o MDC de A e B. Só nesse caso. Demonstração. Considere que existem R e S, tais que RA mais SB igual 1, e suponha que D é o máximo divisor comum de A e B. Bom, vamos mostrar que D é 1. Com isso ficaria provado o teorema. Então, por hipótese, existen R e S, tais que RA mais SB é 1, e chamamos de D ao MDC de A e B, e queremos provar que esse D é 1. Bom, como D é o máximo divisor comum de A e B, então D é um divisor comum de A e B, portanto D divide A, D divide B, e D divide, como pela proposição 1 aquela, D divide a uma combinação linear de A e B, RA mais SB, só que RA mais SB é 1, está aqui. Então D divide 1, portanto D seria 1 ou menos 1. Mas claro, o máximo divisor comum já sabemos que é positivo, por definição. Então D igual 1. E com isso ficaria provado. Então, por exemplo, uma aplicação aqui, exemplos. Como 1 é igual a 3 vezes 5 menos 2 vezes 7, então o máximo divisor comum de 5 e 7 vai ser, pode ser de 5 e 7 ou 3 e 7 também. O MDC, aqui colocou de 3 e 7, aqui é 1, mas também MDC de 5 e 7 também vai ser 1, como consequência deste teorema que acabamos de ver. Aqui, 1 é igual a menos 23 multiplicado 63 mais 29 multiplicado 50. Então, pelo teorema que acabamos de ver, o máximo divisor comum de 63 e 50 é 1. E também seria o MDC de 63 e 29 também seria 1, pelo mesmo teorema. Bom, aqui também está dizendo que 1 é igual a menos 1 multiplicado n mais 1 multiplicado... Me estão ouvindo bem? Está tudo ok? Sim, professor, está tudo ok. Tá bom. Então, podem ver, 1 é menos 1 vezes n mais 1 vezes n mais 1. N e n mais 1 são n e n mais 1 são números consecutivos. Poderia ser 7, 8, 9, 10, 1000, 1001, dois números consecutivos. E então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, pelo teorema que acabamos de ver, dois números consecutivos sempre têm como máximo divisor comum 1. O máximo divisor comum de 1000 e 1001 é 1. O máximo divisor comum de quaisquer dois números consecutivos é 1. Bom, quando dois números têm
como máximo divisor comum o número 1, então dizemos que são relativamente primos, ou primos entre si. Então, 2 e 3 são primos entre si, 4 e 15 também. Sempre que o MDC de dois números é 1, dizemos que são primos entre si. Aqui temos uma proposição que está dizendo assim: dados dois números A e B, cujo MDC é D, então o MDC de A dividido D, B dividido D é 1. Ou seja, quando dividimos A e B pelo MDC de ambos, obtemos dois números que são primos entre si. O que faz sentido, por exemplo, quem seria o MDC de 15 e 21? Pois seria 3. 3 é o MDC de 15 e 21. Se eu dividir 15, claro, 15 é 3 vezes 5 e 21 é 3 vezes 7. Se eu vou dividir por 3, então, o que ficou para mim? Ficou 5 e 7. 5 e 7 não tem um fator comum, nenhum fator comum, são primos entre si. É o que está dizendo a proposição. MDC de 5 e 7 vai ser 1. A demonstração está aqui. Se seja D o máximo divisor comum de A e B, então existem R e S pelo teorema de Bezout, de modo que D é igual a RA mais SB. Agora vamos dividir por D. Claro, A dividido D e B dividido D são inteiros, porque D é divisor comum de A e de B. Então, o que aconteceu aí? Agora aplicamos o quê? Como dividimos por D e ficou 1 igual R multiplicado A sobre A por D mais S multiplicado B sobre D. Então, pelo teorema que vimos aqui há pouco tempo, este teorema, proposição 4, então, automaticamente, esses dois números são primos entre si. Esses dois números que seriam estes dois daqui. Bom, aqui tem um exercício. Vamos lá, vou tentar explicar, mas antes vou passar a teoria e depois voltamos no exercício. Sejam A, B e C inteiros, tais que A divide ao produto de B e C. Se A e B são relativamente primos, então A divide C. Bom, antes de explicar este teorema, é importante ler isto daqui. Nós podemos ter, por exemplo, 4 divide. Nós podemos encontrar um número que divide ao produto de outros dois números. Isso, no entanto, esse número não divide a cada um deles. Como, por exemplo, este caso daqui. 4 divide a 2 vezes 6, que é 12. Então, 4 divide a 12, lógico. No entanto, 4 não divide a 2 e 4 não divide a 6. Ou seja, o fato de que um número divida a um produto de dois números não quer dizer que esse número divide a cada um deles. Quando podemos afirmar que esse número divide pelo menos um deles? Quando se satisfazem as condições deste teorema de Euclides, que diz assim: se A divide a um produto de dois números e A é primo entre si ou é relativamente primo com B, então A divide a C. Aí sim. Por exemplo, 4 divide a 24. 24 seria 3 vezes 8. Momento.
3 vezes 8. Aí sim, 4 divide a 24, lógico. 4 e 3 são primos entre si. Aí sim, aí podemos garantir que 4 divide a 8, que é o que está dizendo o teorema, este teorema Secchi. Então, demonstração está aqui. Como o máximo divisor comum de A e B é 1, então existem inteiros R e S, teorema de Bezout. Então, 1 é igual a RA mais SB, perfeito? Porque a condição é que A e B são primos entre si. Então, se são primos entre si, o máximo divisor comum é 1. Então, 1 igual a RA mais SB. Por outro lado, A divide a BC. Então, existe um K, de modo que BC é igual a A vezes K. Se A divide a BC, porque existe um K, tal que BC é A vezes K. Bom, então, agora multiplicamos esta equação por C, e vai ficar o que está aqui. Se multiplicar por C, fica C igual RAC mais SBC, que está aqui. A multiplicado RC mais BC multiplicado S. Só que BC é AK, então é substituído aqui. E agora podemos ver que C seria A multiplicado RS mais KS, o que implica que A divide a C, que é o que queríamos provar. Ou seja, chegamos em que C é o produto de A com outro número. Então, lógico, se C é o produto, se C é igual a A multiplicado por outro número, é porque A é divisor de C. A é divisor de C. Pronto. Então, por exemplos, 3 divide 7A. Como 3 e 7 são primos entre si, então, ou seja, primos entre si quer dizer que o máximo divisor comum é 1. Então, isto implica, pelo teorema que acabamos de ver, que 3 divide a A. Outro exemplo aqui. Para quaisquer inteiros n e a, se n divide a n mais a, então n divide a. Vamos ver por quê. Justifique. Bom, n divide a n mais a, ou seja, a multiplicado n mais 1. Bom, já vimos antes que dois números consecutivos são primos entre si, ou seja, MDC de n e n mais 1 é 1. Portanto, n, pelo teorema que acabamos de ver, teorema de Euclides, teorema Secchi, pelo teorema Secchi, como MDC de n e n mais 1 é 1, então n tem que dividir a A. Bom, o que mais tem aqui? Lista de exercícios 5, acho que aí finaliza a parte teórica. Isso, sim, aí finaliza. Bom, temos que ver o mínimo múltiplo comum também. Vamos com mínimo múltiplo comum. Bom, este seria o assunto. Bom, quem são os múltiplos de 40? Já sabemos, são 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3 e assim por diante. Os múltiplos de um número são infinitos. A diferença dos divisores. Os divisores de um número, a quantidade de divisores de um número é uma quantidade finita. Mas a quantidade de múltiplos é infinita.
quem são os múltiplos de 50? Estão aí. 50 vezes 1, 50 vezes 2, 50 vezes 3. E quem seriam múltiplos comuns de 40 e 50? Pois seria a interseção desses dois conjuntos. Aqui, estamos aqui. Um momentinho. Então, estamos aqui. Quem seriam múltiplos comuns de 40 e 50? Pois podemos ver. Temos 15 minutos. Hoje apareceu. Hoje sim, apareceu sim. Isto aqui. Um momento. Isso. Então, quem seriam múltiplos comuns? Podemos ver aqui. 40 não. 80 também não. 120 também não. 160 também não. 200 é múltiplo comum. Então, 200 é múltiplo comum. Se vocês continuam acrescentando números nessas duas listas, podem ver que 400 também, 600 também, são infinitos, na verdade. Os múltiplos comuns também são infinitos. E o menor de todos eles seria 200, que seria o mínimo múltiplo comum. Então, 200 é o menor dentre os múltiplos positivos comuns dos inteiros. Claro, están falando de múltiplos positivos, é verdade, é importante ese detalhe. Está falando de múltiplos positivos. Então, estes daqui seriam os múltiplos comuns positivos. E o menor deles seria 200. Bom, aqui temos uma notação importante. Este n multiplicado o conjunto dos inteiros, que simboliza isso? A definição disso, definição, está aqui, 2 pontos igual, definição, seria que? Seria o conjunto de todos os múltiplos de n. Todos são múltiplos positivos ou negativos, não importa. E o zero também, o zero sempre é múltiplo de qualquer número. Porque os múltiplos, os positivos, por exemplo, múltiplos positivos de 40 são 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3, os que dimos há pouco tempo. Mas também temos os múltiplos negativos, 40 vezes menos 1, 40 vezes menos 2, 40 vezes menos 3. E também temos 40 vezes 0, que também é múltiplo. 40 vezes 0 vai dar 0, está aqui. Então, essa notação NZ simboliza todos os múltiplos de n, sejam positivos, 0 ou negativos. Então, por exemplo, 5z. 5z pues, seria todos os múltiplos de 5, negativos, positivos e 0. Menos 4z, todos os múltiplos de menos 4. Então, podem ver que esse conjunto menos 4z vai coincidir com 4z. Vai ser o mesmo conjunto. Como 5z também vai ser igual a menos 5z também. Bom, 10z, ou 3, seria todos os múltiplos de 10. E menos 15z seria todos os múltiplos de menos 15, que também vai ser o mesmo que o conjunto dos múltiplos de 15. Bom,
Definição. Sejam A e B inteiros, não nulos. Um inteiro C diz um múltiplo comum de A e B se ambos são divisores de C. Então, por exemplo, 200 aqui, 200 ou 400, por exemplo, 400 é múltiplo comum de 40 e 50? Sim. Sim, porque 40 é divisor de 400 e 50 também é divisor de 400. Pronto, essa é a definição de múltiplo comum. Observe que se C é um múltiplo comum de A e B, então pertence à interseção desses dois conjuntos. O primeiro seria os múltiplos de A e o segundo seria o múltiplo de B. Como é comum, como é múltiplo comum, está na interseção, lógico. AZ é o múltiplos de A. BC, os múltiplos de B. Então, quem fica aqui na interseção? Os múltiplos comuns de A e B. 15 exemplos. 15 é um múltiplo comum de 3 e 5. Correto. Menos 3 é um múltiplo comum de 10 e menos 15. Também é só verificar que 10 e menos 15 são divisores. Pronto. 40 é um múltiplo comum de 8 e 20. Também. Aqui está dizendo que 40 pertence à interseção, é verdade. Acabamos de ver que un múltiplo común pertence á interseção neste caso, 8Z e 20Z. Exercício 10. Determine a interseção de 2Z e 4Z. Então, observe que se C pertence a 4Z, existe um K tal que C igual a 4K. Lógico, se C é um múltiplo de 4, então C é igual a 4K. Só que esse é correto, 4K. 4K seria 2 multiplicado 2K. Então, quer dizer que esse C pertence, esse C que escolhimos. O que estamos querendo fazer? Estamos querendo determinar a interseção. Então, dado um elemento de 4Z, um elemento C, ele seria 4K. 4K é 2 vezes 2K. Então, esse C pertence a 2Z também. É múltiplo de 2. Ou seja, se um número é múltiplo de 4, também é múltiplo de 2. O que mais? Isso implica que 4Z, que os múltiplos de 4 é um subconjunto dos múltiplos de 2. Então, se um conjunto é subconjunto de outro, a interseção, quem seria? Seria o conjunto que está dentro. Se nós temos um conjunto A e um conjunto B, que é subconjunto do A, quem seria a interseção de A e B? Seria B. Então, como neste caso 4Z é um subconjunto de 2Z, 4Z está aqui dentro, então a interseção de 4Z e 2Z seria 4Z. A letra B, quem seria a interseção de 2Z com 3Z? Ou seja, quem seria a interseção dos múltiplos de 2 com os múltiplos de 3? Seja C um elemento que está na interseção. Então, C é múltiplo de 2 e C, está aqui, C é múltiplo de 2 e C é múltiplo de 3. Quer dizer que C pode ser escrito como 2K1
e como 3K2. Então, C, aqui, C é 2K1 igual a 3K2, porque C é múltiplo comum. É um múltiplo, está na interseção dos múltiplos de 2 e o múltiplo de 3. E o que acontece aqui agora? 2 divide a 3K2. Tem que dividir, porque... A ver como explico isto para vocês. Temos 2K1 igual 3K2. Então, é óbvio que 2 divide a 3. Isto implica que 2 divide 3K2. Porque, claro, 3K2 é 2 multiplicado com K1, que é um inteiro. Então, 2 divide a 3K2. Só que o MDC de 2 e 3, que está aqui, é 1. Isso implica que 2 divide a K2. Portanto, K2 vai ser um múltiplo de 2. Então, chegamos aqui, C é igual a 3K2, só que K2 é múltiplo de 2, então acaba que C é múltiplo de 6. Pertence ao conjunto dos múltiplos de 6. Portanto, chegamos em que a interseção dos múltiplos de 2 com o múltiplo de 3 está contida nos múltiplos de 6. Para poder verificar, bom, agora que fazemos? Agora vamos verificar que 6Z está contido, ao contrário, queremos chegar aqui, em que a interseção dos múltiplos de 2 com os múltiplos de 3 é o conjunto dos múltiplos de 6. Queremos chegar aí. Então acabamos de provar isto, mas temos que provar agora ao contrário. Lembrem que se um conjunto A está contido em B e B está contido em A, isso implica que A e B são o mesmo conjunto. É isso que estamos usando. Bom, seja agora um 6K, um múltiplo de 6, e temos que 6K seria 2 vezes 3K, ou seja, seria um múltiplo de 2, e também seria um múltiplo de 3. Portanto, está na interseção. E com isso provamos a inclusão contrária. Com isto provamos a inclusão contrária, no outro sentido. E com isso ficaria aprovado. Bom, vou fazer agora este aqui vou fazer no caderno. 4Z interseção DZ. 4Z interseção DZ. Então, seja C que pertence à interseção. Isso que quer dizer? Se está na interseção, quer dizer que C opa, o tempo, um momentinho, o tempo, 2 minutos. Então, vamos fazer assim, vamos sair e entramos com outro link, que está acabando o tempo aqui. Tá bom? Pode ser. E temos mais meia hora. Ok? Tá bom. Ok. Tá bom. Então, vou sair.
Bom, estamos de volta. Pronto, estão me ouvindo bem? Estão vendo o caderno? Tudo bem? Sim, senhor. Ok, Tudo ok. ok. Então, pronto. Sim, professor, tudo ok. Então, continuamos aqui. Seja C um elemento dessa interseção. Então, C é um múltiplo de 4 e múltiplo de 10. Portanto, C vai ser 4K1, um múltiplo de 4, e também vai ser 10K2, um múltiplo de 10. Bom, podemos dividir, então, temos que 4K1 igual 10K2. Podemos dividir por 2, 2K1 igual 5K2. O que acontece aqui agora? 2, pelo teorema de Euclides, 2 divide a 5K2. Só que 2 e 5 são primos entre si. Então, quer dizer que 2 divide K2. Então, K2 vai ser 2K. Então, K2 vai ser 2K. Então, 2K1 vai ser 5 multiplicado 2K. K2 igual a 2K. 2K1. Aqui está faltando algo. 2K1 igual a 10K. Ok. Então, K1 vai ser 5K. Ou seja, que C vai ser 4 multiplicado 5K. 20K. Ou seja, C vai ser um múltiplo de 20. Então, com isto que provamos? Provamos que a interseção de 4Z interseção com 10Z está contido em 20Z. É o que provamos até aqui. Agora, seja A um elemento de 20Z. Ou seja, A é um múltiplo de 20. Então, A vai ser 20 multiplicado, sei lá, K3. Então, A vai ser 4 vezes 5, K3. Um momento que estão querendo entrar aqui. Acho que entraram. Bom, então o que quer dizer isso? Quer dizer que A, olhando isto, quer dizer que é óbvio que A é múltiplo de 4, porque A vai ser 4 multiplicado 5K3
E também é múltiplo de 5, porque seria 5 multiplicado 4K3. Então, A é múltiplo de 4 e é múltiplo... o que eu queria não é 5 que interessa, é 10. É 10. Bom, A é múltiplo de 4, está claro, mas também é múltiplo de 10, porque, lógico, A seria 2 vezes 10, K3. Então, é múltiplo de 10 também. Ou seja, com isso fica provado que 20Z está contido na interseção de 4Z com 10Z. E, portanto, finalmente, temos as duas inclusões. Então, 4Z interseção 10Z é 20Z. Vamos voltar aqui. Está aqui também. Está aqui também explicado. Ele pega um C da interseção, 4K1 igual a 10K2, o mesmo que eu fiz, então 2K1 é 5K2, 2 divide K2, então K2 é múltiplo de 2, até aqui tudo igual. Então C seria 10K2, que seria 20K, é tudo igual. E até aí provou isso, e depois aqui não provou, mas seria o mesmo que o que eu fiz lá no caderno, seria isso. Que mais? Mostre que para quaisquer inteiros não nulos, A e B, a interseção é diferente do conjunto unitário que tem apenas o zero. Lembrem que o zero é múltiplo de todos os números, então o zero sempre vai estar na interseção de dois conjuntos de múltiplos de dois números. E o que está dizendo aqui é que a interseção não pode ser, de uma falha aí, a interseção não pode ser apenas o zero. E, de fato, isso é verdade por quê? Porque, por exemplo, AB, o produto de A e B, que são não nulos, então, como são não nulos, o produto não pode dar zero. Aí A multiplicado B é distinto de zero. E é óbvio que AB é múltiplo de A e é múltiplo de B. Portanto, está na interseção. Então isso garante que a interseção de AZ com BZ é distinto do conjunto unitário, ou seja, garante que a interseção não tem apenas o elemento zero, o número zero, tem mais números. Mínimo múltiplo comum. Aqui temos a definição. Que seria o mínimo múltiplo comum? Bom, o mínimo múltiplo comum é um múltiplo comum, que seria esta condição. É um múltiplo comum de A e B, portanto, A e B são divisores de M. E a segunda condição é que é o menor de todos. E ele, de fato, ele tem que dividir a qualquer outro múltiplo. Ou seja, se M' for outro múltiplo comum de A e B, então M deve dividir a M'. E isso, claro, se M divide a M', M vai ser o mínimo múltiplo comum. É a definição. E se denota assim. Para o MMC, temos observações análogas às feitas para o MDC, que são estas que estão aqui. O MMC de A e B é o mesmo que o de B e A, e também é o mesmo que o do valor absoluto de A e o valor absoluto do B. Uma outra coisa,
mínimo múltiplo común debe ser un entero positivo, está ahí, tiene que ser positivo. Use a definição 5 para justificar as afirmações abaixo. MMC de 2 e 5 é 10. Então, bom, que 10, a condição 1 é imediata. A condição 1 é simplesmente verificar que 10 é múltiplo de 2 e de 5. Isso é imediato. Agora, a condição 2. Seja M' um múltiplo de 2, M' seria um múltiplo de 2 e de 5, um múltiplo comum de 2 e 5. Então, M' seria 2K1, porque, claro, 2 divide M' e 5 divide M'. Então, M' seria 2K1 igual 5K2. E aqui aplicamos de novo o teorema de Euclides. Aqui, 2K1 igual 5K2. Como 2 e 5 são primos entre si, então 2 deve dividir K2. Portanto, K2 é igual a 2K. Porque 2 divide a K2, então K2 é 2K. Colocamos aqui e fica assim, fica 2K1 igual a 5 vezes 2K, seria 10K. Está aqui. Então, M' é igual a 10K, ou seja, é múltiplo de 10. M' é múltiplo de 10. Portanto, 10 divide a M', que é o que queríamos provar. Como 10 divide a qualquer múltiplo comum de 2 e 5, isso implica que 10 é o mínimo múltiplo comum, sendo 10, portanto, o menor dos múltiplos positivos comuns de 2 e 5. MMC de menos 5 e 25. Bom, está dizendo que dá 25. Então, o primeiro verificamos que 25 é múltiplo de menos 5 e de 25, o que é óbvio. 25 seria menos 5 vezes menos 5 e 25 é 25 vezes 1. Isso já é óbvio, a primeira parte. Agora, a segunda parte. Vamos supor que M' é múltiplo comum de menos 5. Este M' é múltiplo comum de menos 5 e 25. Então, M', claro, M' é múltiplo de menos 5 e de 25. Ou seja, menos 5 e 25 são divisores de M'. Então, M' pode ser escrito assim, como menos 5K1 seria M', seria menos 5K1, porque é múltiplo de menos 5, e também seria 25K2, porque é múltiplo de 25. Podemos dividir por 5, e fica menos K1 igual 5K2, que é o que está aqui. E M' vai ser menos 5K1, que seria 5 vezes menos K1 aqui, mesma coisa, e menos K1 é 5K2, está aqui. Então, M' dá 25K2. Portanto, M' é múltiplo de 25, que é o que queríamos provar. Que qualquer múltiplo comum de menos 5 e 25 é múltiplo de 25. Portanto, 25 é o mínimo múltiplo comum. MMC de 6 e 14 é 42. Então, usando a definição de novo, 42 é múltiplo de 6? Sim. 42 é múltiplo de 14 também. 42 é 6 vezes 7 e 42 é 14 vezes 3. Agora, seja M'
um múltiplo comum de 6 e 14. Então, 6 divide M', 14 divide M', portanto, M' é 6K1 e também é igual a 14K2. Então, 6K1 igual a 14K2. Podemos dividir por 2. 3K1 igual a 7K2, que está aqui. E agora, como 3 e 7 são primos entre si, pelo teorema de Euclides, isto implica que 3 divide a K2. Então, K2 podemos escrever como 3K. Portanto, está aqui. Portanto, M' seria 14, seria 14K2. Só que K2 é 3K. 3K, que dá 42K. Ou seja, o que está acontecendo? Que esse múltiplo comum de 6 e 14, esse múltiplo comum é divisível por 42. Ou seja, que 42 divide a M'. Portanto, 42 seria o mínimo múltiplo comum. Bom, aqui tem mais, tem 6, letra D, letra E, F e G para fazer. O que mais importante? Este é importante também. Nos exercícios resolvidos anteriormente foi informado o valor do MMC de dois inteiros e tivemos apenas que mostrar que aquele valor estava de acordo com a definição dada. Está dando umas falhas aqui na visualização. Porém, ainda não sabemos como encontrar tal inteiro. Então, a próxima proposição estabelece uma relação entre MDC e MMC de dois inteiros não nulos, fornecendo assim um algoritmo para o cálculo do MMC. Então, esta proposição que está aqui, o produto do MDC com MMC vai ser o valor absoluto do produto dos dois números. Aqui tem a demonstração. Seja D o MDC de A e B. Vamos mostrar que o inteiro M, que seria este aqui dividido por D, dividido por este, ou seja, módulo de AB dividido por D seria dividido por MDC de A e B. E vamos mostrar que é o mínimo múltiplo comum. Isso, pronto. De fato, temos que A divide M e B divide M. Un momentino, ahí me perdí, un momento. Sí. Sí, correcto. Claro, M está aquí, este sería M. Então, módulo de A multiplicado B é módulo de A multiplicado módulo de B, dividido por D. Então, A divide aqui, a M, sim, divide, A divide a B também, está aqui. Então, M é o mínimo múltiplo comum. Desculpa. De fato, temos que, assim, aqui, que A divide M. Ok, já. Desculpa, seria assim. Seria assim. Módulo, aqui, A multiplicado B, seria D multiplicado M. Então, D é o... Olha, aqui me perdi aqui, um momentinho. A ver o que está acontecendo aqui.
Vamos começar de novo. Bom, M está definido aqui. E queremos provar que é o mínimo múltiplo comum, que seria provar a proposição. É isso que queremos. De fato, temos que A divide a M e B divide a M. Bom, isso está tirando de onde? A divide a M e B divide a M. Está tirando daqui. Observe que sendo D o máximo divisor comum de AB, a ver o tempo, ok. Então, observe que sendo D o máximo divisor comum de AB, então A dividido D e B dividido D são números inteiros, sim, e são primos entre si. Isso já vimos. Então, M seria isto, correto? Ou seja, M seria múltiplo de A e múltiplo de B. Ok, então é isso. Com isso provamos que M é múltiplo de A e múltiplo de B, mas temos que provar que é o menor de todos. Então, vou repetir. Observe que D é o máximo divisor comum de A e B. Está definido aqui. Então, A dividido D e B dividido D são números inteiros, porque D é divisor comum, D divide A, D divide B. E como M, da maneira que foi definido M aqui, M seria módulo de A multiplicado módulo de B dividido por D, que aqui é um inteiro, aqui também. Então, M é múltiplo de A e M é múltiplo de B. Bom, agora, M', seja M', um múltiplo qualquer de A e B. Temos que provar que? Temos que provar que M divide a M'. Com isso ficaria provado que M é o mínimo múltiplo comum. Temos que chegar aí. Então, existem inteiros K1, K2, tais que M' é múltiplo de A e múltiplo de B. Só que aqui está errado, aqui seria K2. Que aqui, então, dividindo por D, lembrem que D é o máximo divisor comum de A e B. Então, fica o que está aqui, A dividido D, K1, igual B dividido D, K2. E B dividido D divide a B dividido D, que está muito junto aqui. Então, este daqui divide a esta parte daqui, correto? E o que acontece é que B dividido D tem que dividir a K1, é o que está aqui. Por quê? Porque o MDC de A dividido D, B dividido D é 1. Já vimos isso anteriormente. Então, B dividido D divide K1. Portanto, K1 vai ser um múltiplo de B dividido D. Ou seja, existe um K, tal que K1 igual ao que está aqui. O que mais? Então, M' era A igual a K1, que está aqui. Só que K1 agora vai ser isto.
Então fica AB dividido D, multiplicado K, que seria mais menos, correto? Seria mais menos o módulo de AB dividido D vezes K. E, portanto, seria mais menos MK. E com isso fica provado que M' é múltiplo de M. M' aqui é múltiplo de M. Portanto, M divide M'. Bom, essa seria a demonstração. E com isso fica provado. Bom, o que mais tem aqui agora? Acho que é pouco mais que tem aqui. Deixa eu ver. Acho que eram exercícios por aqui. Só exercícios. Então, vamos aproveitar o tempo que temos. Vamos ver quanto tempo realmente. Não temos tempo, é 8h30. Não temos tempo, mas pelo menos vimos o principal. E a parte teórica vimos também, revisamos o conteúdo e finalizamos também o que faltava da parte do máximo divisor comum. Mas seria isso. Desta parte do mínimo múltiplo comum, o que resta é praticar, é fazer exercício, porque a teoria é essa que vimos aí. Então, por hoje seria isso. Então, só lembrar que estendi o prazo para responder a atividade da unidade 1. Obrigada, professor. Então é isso. Obrigado, hein? Boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite.